Vamos dar então início à presente audiência. Vamos ouvir a ordem dos nutricionistas, a pedido da respectiva ordem. Cumprimentar em nome da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económica e social, a senhora bastonária, que está entre nós, online, a senhora professora doutora Alexandra Bento. Agradecer, portanto, o pedido de iniciativa da audiência e, portanto, também cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados que nos estão a acompanhar. Uma nota muito rápida para explicar como é que vai decorrer a presente audiência. A ordem dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial, para expor aquilo que entenda pertinente. Segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, com primazia do grupo parlamentar, do maior grupo parlamentar da oposição. Fim desta ronda, portanto, a ordem dispõe de 10 minutos para uma intervenção, uma exposição final, para responder às questões que sejam colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Dou então a palavra à senhora bastonária Alexandra Bento para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faça favor. Ora, muito obrigada, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Espero que me estejam a ouvir convenientemente. Não é fácil falar à distância, portanto, nem sempre temos a certeza se estamos a ser ouvidos. Portanto, pergunto se estou a ser ouvida em conveniência. Estamos a ouvir bem, faça favor. Muito bem. Portanto, agradecer esta audiência em nome da Ordem dos Nutricionistas, dizer aos senhores deputados que, efetivamente, sabemos que vivemos momentos atípicos, que vivemos momentos que são difíceis. Passou quase um ano desde que a Organização Mundial de Saúde considerou a Covid-19 como uma pandemia e em Portugal nós temos vindo a adaptar, como nós sabemos, com um conjunto de medidas e um conjunto de estados de lá para cá, por forma a tentarmos fazer face a este enorme problema de saúde pública. Gostava de dizer aos senhores deputados que ao longo deste quase um ano a Ordem dos Nutricionistas tem vindo a sublinhar algumas problemáticas, tem vindo a colaborar com as diversas áreas governativas, nomeadamente com o Ministério da Saúde, e eu gostava, para iniciar, de salientar algumas situações, sem prejuízo, obviamente, depois me colocar à disposição dos senhores deputados para algumas questões mais particulares. A primeira nota que eu gostava de dizer e de apresentar como nota positiva é que os nutricionistas, desde a primeira hora, tentaram de alguma forma organizar os seus serviços para de alguma maneira colaborarem na mitigação e no combate à Covid-19, não só no Serviço Nacional de Saúde, mas também em outras áreas onde os nutricionistas desenvolvem a sua atividade. A Ordem dos Nutricionistas colocou-se ao lado dos seus membros e, portanto, com eles desenvolveu um conjunto de documentos que, de alguma forma, pudessem ser orientadores numa fase muito turbulenta, numa fase inicial em que havia necessidade da produção destes documentos e, como dizia, também se colocou de mãos dadas com as diversas áreas governativas e com reuniões periódicas com o Ministério da Saúde no sentido de dar resposta a esta crise pandémica. Como algumas notas que queria deixar e salientar aos senhores deputados, a primeira nota seria o seguinte, em relação aos maus hábitos alimentares da população portuguesa. Todos nós sabemos que os portugueses têm um conjunto de comportamentos alimentares que nada beneficiam em termos de saúde e, se bem o sabíamos antes desta crise pandémica, há alguns dados preocupantes nesta crise pandémica. Eu gostava de salientar que, de acordo com um estudo realizado pela Direção-Geral de Saúde, estudo esse que tentou perceber os comportamentos alimentares
dos portugueses no contexto de confinamento social e traz-nos aqui alguns dados que não deixam de nos preocupar e já agora também gostava de dizer aos senhores deputados que carece de mais estudos periódicos neste sentido, porque as diversas fases que nós temos vivido ao longo desta pandemia têm transportado diferentes momentos em termos de comportamentos alimentares. Mas vou-me reportar àquilo que temos e, portanto, o que esse estudo da Direção-Geral de Saúde nos dizia era que 45% dos inquiridos afirmavam ter mudado os hábitos alimentares. Bem, mas nem todos para melhor. Há que dizer que 42% admitiam ter piorado os seus hábitos alimentares. E outro dado que eu gostava de sublinhar e deixar aos senhores deputados é que 1/3 dos portugueses manifestou mesmo preocupação em termos da dificuldade de acesso aos alimentos. E isto reporta insegurança alimentar. Nós sabíamos que a insegurança alimentar no nosso país rondava aos 10% e sabermos que nesta altura a insegurança alimentar pode rondar 30% da população portuguesa é dado que nos deve preocupar. E dizer que neste estudo da Direção-Geral de Saúde, 8% dizia mesmo ter grandes dificuldades económicas para comprar alimentos. Ora, nós temos aqui uma mistura que é explosiva, porque sabemos que estamos a assistir a queda dos rendimentos das famílias e poderemos vir a assistir a períodos ainda mais preocupantes em termos de rendimentos e sabemos que a falta de rendimentos adensa as desigualdades em termos alimentares e adensa as desigualdades em termos, obviamente, de saúde. Uma outra tónica que eu gostaria de deixar aos senhores deputados é a questão da redução do acompanhamento das doenças crónicas, como nós sabemos. Nós sabemos que temos que combater esta doença, a Covid-19, mas sabemos que a redução assistencial que houve nos doentes não Covid provavelmente agravou a dimensão desta doença crónica. E estamos a falar de um conjunto de doenças crónicas que são as doenças que são imensamente prevalentes na população portuguesa. Não podemos estar a falar de diabetes, como podemos estar a falar de doença cardiovascular, como podemos estar a falar de diabetes, de obesidade, que é doença e é fator de risco para muitas outras doenças e, portanto, além deste facto, ainda acresce que as doenças crónicas acabam por ser aquelas que apontam mais risco para o doente com Covid. E, portanto, era questão para dizer que doença crónica pode adensar o problema no tratamento de Covid, mas, por sua vez, esta pandemia pode vir a adensar um conjunto de outras doenças crónicas. E eu gostava de saltar deste ponto da redução do acompanhamento da doença crónica para um outro ponto, que é o ponto dos recursos humanos. Ora, nós sabemos que temos insuficiência em termos de recursos humanos na saúde e, no caso concreto, no que diz respeito aos nutricionistas, a insuficiência é mesmo muito marcada. Eu acho que é lugar para poder lembrar que as funções dos nutricionistas são determinantes, que a Ordem dos Nutricionistas tem vindo a lembrar, quer publicamente, quer às diversas áreas governativas, a imensa necessidade de haver uma política de recursos humanos em termos de saúde e de haver uma política em termos de recursos humanos no que diz respeito aos nutricionistas, já que o número de nutricionistas é manifestamente insuficiente, em locais-chave. E gostava de lembrar alguns locais-chave. Os nutricionistas são profissionais de saúde e, portanto, podem e devem desenvolver a sua atividade profissional num conjunto de locais que são preponderantes para aquilo que é a saúde dos portugueses, mas eu gostava de vos falar no Serviço Nacional de Saúde, nas instituições particulares de solidariedade social, nas escolas portuguesas e também nas autarquias portuguesas. Dizer-vos que o retrato no Serviço Nacional de Saúde é de manifesta insuficiência. Em termos daquilo que são considerados os rácios mínimos, e a Ordem dos Nutricionistas tem um conjunto de estudos no seu observatório da profissão neste sentido, e gostava de dizer-vos que em termos de rácios mínimos faltam cerca de 800 nutricionistas nos cuidados de saúde primários, existem pouco mais de 100 nutricionistas nos cuidados de saúde primários, a nível hospitalar faltam cerca de 150 nutricionistas, existem poucos mais de 280 nutricionistas. Ora, tudo somado, nós podemos dizer que no Serviço Nacional de Saúde estão a faltar cerca de 900 nutricionistas, se bem que
os nutricionistas do Serviço Nacional de Saúde têm vindo a organizar a sua forma de trabalho e de funcionamento de uma forma que eu gostaria de reputar como excelente. Os serviços de nutrição que estão organizados segundo um despacho do Ministério da Saúde para o efeito, têm vindo a organizar os seus serviços nessa forma, conforme o despacho o explicita, mas é razão para dizer que com insuficiência de número de nutricionistas não há serviço de nutrição que possa funcionar de acordo com o que é devido. Lembrar que o último concurso que houve para os cuidados de saúde primários foi de 2018, um concurso que a Ordem dos Nutricionistas veio publicamente aplaudir, porque de facto foi um concurso para 40 vagas e, portanto, bastante importante. Se os cuidados de saúde primários têm 100 nutricionistas, um concurso que abre com 40 vagas, era lugar para a Ordem dos Nutricionistas vir aplaudir. Mas sim, foi em 2018 e de lá para cá, não só este concurso não foi concluído, como não houve a abertura de outros concursos conforme na altura estava previsto. Em relação às instituições particulares de solidariedade social, eu gostava de lembrar que há uma resolução da Assembleia da República, a resolução número 253 de 2018, em que no ano de 2018 quase que parecia que os senhores deputados antecipavam esta escassez daquilo que são a qualificação de recursos humanos dos lares portugueses. A pandemia, de alguma maneira, veio a pôr a nu esta insuficiência de recursos humanos qualificados. Falo de nutricionistas, mas também falo de outras profissões de saúde, e sabemos que o envelhecimento da população, de mãos dadas com um conjunto de doenças crónicas não transmissíveis, que acabam por se evidenciar muito nos últimos anos de vida, faz com que os lares portugueses tenham que ter necessidade de cumprir esta recomendação da Assembleia da República, que vem falar na presença obrigatória de nutricionistas. Em relação a este propósito, eu gostava de deixar a nota que a Ordem dos Nutricionistas tem reunido periodicamente com o Sr. Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, o Sr. Padre Lino Maia, e também com o Sr. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, o Dr. Manuel Lemos, e também com o Sr. Ministro do Trabalho, da Segurança Social e da Solidariedade, mas o que é certo é que não conseguimos conhecer boa nova em relação ao incremento de nutricionistas nas instituições particulares e de solidariedade social. Eu gostava de vos dizer que das mais de 5.000 instituições, só 3% é que têm a presença de nutricionistas. O mesmo é dizer em relação às escolas. Eu tenho vindo várias vezes a público dizer que entendo que a escola seria o palco de excelência para nós termos uma estratégia para a alimentação das crianças, porque de facto a escola é um palco por excelência para nós, de alguma maneira, modelarmos comportamentos. E o que é certo é que as escolas públicas portuguesas não têm nutricionistas. Dizer que o Ministério da Educação tem 2 nutricionistas, eu acho que é o mesmo que podermos dizer que não os tem. E acho que o Governo perdeu uma excelente oportunidade no ano transato. O orçamento do Estado que os senhores deputados aprovaram previa a presença de 15 nutricionistas, e o que é certo é que esse concurso não veio a existir. Em relação às autarquias, o número de nutricionistas tem vindo a aumentar, mas ainda é manifestamente insuficiente. Eu penso que a senhora deputada me estava a dizer que eu atingi o meu tempo, penso que era isso que me estava a dizer, senhora deputada. Ter interrompido, portanto, a sua exposição, mas já esgotou o seu tempo. Terá a Muito bem, oportunidade e depois, no final, portanto, voltar novamente a tomar a palavra e acrescentar aquilo que bem entenda e responder às perguntas dos senhores deputados. Daríamos então agora a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o senhor deputado Cristóvão Norte, para uma intervenção de 3 minutos. Faça favor, senhor deputado. Muito obrigado, senhora Presidente. Permita-me saudar em primeiro lugar a senhora bastonária e agradecer os contributos que nos deu a propósito de um debate de grande relevo. Como todos sabemos, a questão da Covid-19 impõe um conjunto de exigências ao Serviço Nacional de Saúde e, do nosso ponto de vista, é incompreensível que não se mobilizem todos os recursos
humanos, financeiros, todas as boas vontades dos setores público, privado e cooperativo, no sentido de encontrar respostas que atenuem os sacrifícios que os doentes estão a sofrer. Nós vamos ter pela frente uma grande dificuldade no que se refere à recuperação da atividade assistencial e, desafortunadamente, não constatamos da parte do Governo que estejam a ser mobilizados todos os recursos para isso, designadamente no domínio das doenças crónicas, as quais estão, infelizmente, a ficar para trás. Quanto a um aspecto que frisou e que nós queremos de maior importância, foi a questão das desigualdades alimentares, atenta à circunstância de se verificar uma queda do rendimento das famílias. O que nós entendemos é que a coisa que é fundamental é que, por um lado, o Governo concretize os apoios que assumiu. Há muitos apoios na esfera económica e social que foram anunciados pelo Governo e que nós constatamos que os apoios não chegaram ao terreno, que estão atrasados, ou então que os apoios são diferentes do que aquilo que foram anunciados, chegando a um leque de destinatários muito menor. Aliás, o Governo, em alguma medida, já reconheceu que há um conjunto de erros. E, portanto, nós achamos que é essencial, do ponto de vista económico e social, sobretudo quando é previsível que num prazo de meses esta situação, esperamos nós, possa vir a estar controlada se a vacinação avançar decisivamente, colocar todas as ferramentas do Estado para atenuar estes problemas, porque é assim que nós conseguimos quebrar este ciclo de desigualdade nos rendimentos, e quebrando esse ciclo de desigualdade nos rendimentos, seguramente conseguiremos atenuar muitas dessas desigualdades alimentares, umas que decorrem mesmo deste problema, outras que decorrerão de alguns aspectos que a senhora bastonária fez menção e que, em larga medida, estão em linha com um conjunto de intenções que foram anunciadas, mas as quais, no âmbito também da política relativa à contratação de nutricionistas e à importância dos nutricionistas numa alimentação equilibrada e, desse ponto de vista, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, tem ficado manifestamente aquém dos objetivos. Obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Joana Lima, para uma intervenção de 3 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a professora doutora Alexandra Bento, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal agradecer-lhe a solicitação desta audiência neste contexto de pandemia, que eu acho que é muito oportuna e que entendemos que é muito oportuna, e portanto um agradecimento pelo facto de hoje estar aqui e o contributo que nos trouxe deste panorama relativamente à nutrição em Portugal, sobretudo em contexto de pandemia. Portanto, muito obrigada, Sra. Bastonária, e também não posso deixar passar esta oportunidade de felicitá-la pelo trabalho que tem feito ao longo destes anos, e não são muitos, e lembro-me bem da Ordem dos Nutricionistas ser criada aqui na Assembleia da República, e felicitá-la pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da Ordem, que é sem dúvida um grande trabalho para o país e para os problemas e soluções da nutrição. Sra. Bastonária, a Sra. Bastonária focou aqui alguns assuntos que eu gostaria também de os focar, nomeadamente os recursos humanos no SNS. A Sra. Bastonária disse-nos aqui que existia um concurso a decorrer desde 2018 para 40 profissionais, para 40 nutricionistas, e que ainda não chegou a seu termo. Eu gostaria de perguntar à Sra. Bastonária se sabe quais são os problemas que estão afetos e o porquê deste tempo de cerca de 2 anos para um concurso para 40 vagas para o SNS. Relativamente também aos recursos humanos, eu gostaria de saber se esses 40 nutricionistas, que há 2 anos possivelmente seriam um número adequado, hoje, passado 2 anos, se entende que esse número é adequado, ou se devemos já pensar
em alertar o Governo para lançar novos concursos para mais profissionais de saúde, e agora com a questão da pandemia já explicou bem o quanto é importante termos a nutrição saudável para podermos também combater a questão de pandemias, como é o caso desta. Relativamente também às autarquias, que aqui também diz que há muito poucos nutricionistas no âmbito das autarquias locais, e eu lamento que assim seja, mas também não podemos, quando fala também no Ministério da Educação, que só tem 2 nutricionistas, também quero lembrar que há um conjunto de competências delegadas nas autarquias, nomeadamente na alimentação, e, portanto, também temos que exortar as autarquias para que essas aumentem, porque têm delegações competências delegadas nesta área e têm toda a obrigação de aumentar o número de profissionais nesta matéria. Portanto, estas questões gostaria de colocar, e também gostaria que me comentasse, também há bons exemplos, e, por exemplo, na minha autarquia, temos uma nutricionista na Câmara Municipal da Trofa, e sei, porque fui autarca neste concelho, e eu própria é que contratei a nutricionista e lá continuo a fazer o seu trabalho, e também um bom exemplo no Hospital de São João, que quadriplicou as primeiras consultas na especialidade de nutrição. Portanto, isto são bons exemplos que devemos, sem dúvida alguma, encarar. Gostaria que me comentasse, pelo menos, este exemplo do Hospital de São João, e se isto se multiplica por outros hospitais, também ao nível dos IPSS que aqui ventilou, e quando me diz que em 5.000 organizações só 3% é que tem... Para terminar, Sr. Vou terminar, Sr. Presidente, deixe-me só concluir, por favor, é que tem nutricionistas, isto é manifestamente insuficiente, e, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Bastonária, quero deixar aqui o compromisso de que o Grupo Parlamentar irá também usar os seus mecanismos para sensibilizar o Governo, para podermos aumentar estes números de profissionais, para fazer face a estas lacunas que aqui deixou, e muito bem. E muito obrigada mais uma vez pelo contributo que aqui nos trouxe. Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera, para uma intervenção de 3 minutos. Faça favor, Sra. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentava naturalmente a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Eu começava também por agradecer a contextualização e aqui a nota que fez sobre a relação entre a alimentação, os hábitos alimentares e os ciclos económicos e sociais. Porque nós temos hoje variados estudos, estou-me a lembrar de um estudo feito pelo ICS da Universidade de Lisboa, que faz exatamente a caracterização dos períodos de crise ao nível da alimentação, que consegue identificar um período de degradação acentuado de 2008 a 2015, que não se interrompe definitivamente, ou, portanto, continua até aos dias de hoje com alguns déficits importantes ao nível da alimentação, e isto tudo para dizer que provavelmente estamos à frente, estamos a deparar-nos novamente com um momento desses, em que as famílias estão a ver-se confrontadas com situações do ponto de vista social graves, e em que as famílias vão desenvolvendo estratégias de adaptação face às dificuldades e à quebra do rendimento familiar, e, portanto, há aqui aspectos que são mais do que meramente portanto, setoriais, têm a ver com a situação social que vivemos e a necessidade que é também de termos intervenção neste âmbito, e provavelmente estamos aqui a ter pouca intervenção na compensação da situação que estamos a viver, do confinamento, da interrupção das atividades e aqui em particular das escolas, sendo que a refeição escolar, apesar de poder haver muitas queixas e existem cantinas que têm fraca qualidade, obedece a critérios e, portanto, é muitas vezes a única refeição nutricionalmente equilibrada, exatamente estudada e definida por profissionais capacitados, e hoje isso não é garantido, sendo que há projetos que vão levar comida à casa das crianças, portanto, que vão garantindo
que não há uma ausência total das refeições, mas sabemos que é aqui uma gestão acrescida para as famílias que não tinham que ter uma preocupação se calhar tão acentuada com as refeições. Isto naturalmente podíamos aqui colocar um conjunto de questões, mas acho que aquilo que aqui mais se evidencia é a necessidade de nós dotarmos os nossos serviços públicos, em particular os cuidados primários, porque nós precisamos de ter uma política não de combate à doença, mas de prevenção da doença e de estímulo à saúde, não como a ausência da doença, mas como de bem-estar, em que de facto nos tempos que vivemos os nutricionistas têm um papel fundamental, inegável, e portanto aquilo que insistimos e que continuaremos a insistir é exatamente a contratação de mais profissionais, a sua valorização, procurar que serviços, que algum tipo de valências e de especialidades seja levado a sério no SNS e que não seja, portanto, sempre assegurada pelo setor privado e, portanto, condicionando o seu acesso, e era este compromisso que aqui deixávamos, naturalmente, tendo em conta aquilo que nos colocaram aqui, podermos trabalhar nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Bastonária para uma intervenção final de 10 minutos para responder às questões que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Faça favor, Sra. Bastonária. Muito bem, muito obrigada. Eu iria estruturar aquilo que é estes 10 minutos que tenham em duas dimensões. Uma, a dimensão das desigualdades, que de facto os três senhores deputados que nos falaram acabaram por tocar neste ponto que é importantíssimo. De facto, há desigualdades na alimentação. A influência das desigualdades sociais nas doenças que se relacionam com a alimentação está mais do que provado e é claro. E, portanto, nós podemos dizer com muita segurança que em Portugal os erros alimentares seguem um gradiente social, que é o mesmo que dizermos que, infelizmente, quem tem menos dinheiro goza de pior condição em termos daquilo que são os hábitos alimentares. E, portanto, se nós, de alguma maneira, trabalharmos as questões das desigualdades, nós também estamos a trabalhar as questões de um acesso a uma alimentação mais equilibrada. Mas, e acho que este mas que eu vou dizer é imensamente relevante, porque se nós, de facto, trabalharmos as questões das desigualdades, trabalharmos as questões dos rendimentos das famílias, mas não trabalharmos a questão da literacia alimentar, pois nós corremos o risco de termos mais dinheiro, mas dinheiro menos bem aplicado, se me permitem a construção frásica menos correta, numa alimentação. E, portanto, claro que é preciso trabalharmos as questões da desigualdade no seu todo, no acesso à alimentação, trabalhando conjuntamente as questões da literacia alimentar, e me parece que estas questões da literacia alimentar podem ser trabalhadas em vários palcos, mas volto a sublinhar que as escolas me parecem um palco de excelência. E a outra tónica, para além das desigualdades, é dos recursos humanos. Por muito que possamos querer trabalhar as questões da alimentação saudável, se nós não tivermos número de nutricionistas em quantidade suficiente naquilo que são os locais-chave, me parece que não vamos atingir os nossos objetivos. E, ora, eu acho que, perdoem-me a franqueza, mas se Portugal apostou na formação de nutricionistas e numa formação que é das melhores em termos mundiais, por que não utilizá-los devidamente nos sítios certos? E, portanto, utilizá-los nos sítios certos poderão ser muitos, mas claramente aqueles que eu vos enunciei na minha intervenção inicial me parece que são aqueles que melhor servem a população. Serviço Nacional de Saúde, as instituições particulares e de solidariedade, com destaque, obviamente, para os lares, me parece que as escolas, e também me parece claramente as autarquias, e hoje as autarquias mais do que ontem, com a delegação de competências nas autarquias, muito mais hoje do que ontem. Respondendo muito diretamente à Sra. Deputada Joana Lima, no que diz respeito àquilo que são os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde e à pergunta concreta no concurso, que problemas é que estará a haver no concurso, eu gostava de lembrar o seguinte, e socorrer-me de números que tenham comigo. Eu gostava de lembrar o seguinte: o concurso foi aberto em 2018,
18 para 40 vagas e dizer-vos que o governante que na altura diligenciou a abertura deste concurso havia de alguma maneira um comprometimento num documento que se elaborou para o efeito de uma abertura periódica de concursos, que é o mesmo que dizer que todos os anos seriam abertos concursos para ingresso, desta feita nos cuidados de saúde primários, por forma a nós fazermos face ao número insuficiente, porque vos disse ainda há pouco que no que diz respeito a cuidados de saúde primários são pouco mais de 100 os nutricionistas. E, portanto, em 2018 começou-se com a abertura dos 40, 2019 seria para abrir novamente, 2020 para abrir novamente e, portanto, estes 2 anos que passaram não abriu. E, para além de não ter aberto, ainda este continua em curso. E continua em curso, no fundo, por um problema que é fácil de compreender. Ora, se os concursos no nosso país, desde 1998 até 2018, totalizavam, no seu todo, obviamente, 54 lugares, 34 lugares. Portanto, não há que ver que quando abre este concurso, um conjunto enorme de nutricionistas concorreu e, portanto, para este concurso concorreram 1062 nutricionistas, candidatos, sendo que depois foram admitidos 988 indivíduos nutricionistas a terem que ser entrevistados por um júri, como os senhores deputados sabem, é composto por 5 pessoas, 3 efetivos e 2 suplentes. Portanto, é de veras matéria impossível, num espaço de tempo que fosse curto, entrevistar estas pessoas todas. Portanto, em primeiro lugar, é preciso mudar a legislação dos concursos para que o próximo concurso que abra já não padeça deste mal e que haja um procedimento que seja mais célere em termos de concursos públicos. E, por outro lado, é preciso que estes concursos abram anualmente e que não abram a conta-gotas, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. E, portanto, concordo claramente que é preciso alertar o Governo para que haja concursos periódicos e aqui o periódico é a abertura anual. No que diz respeito às autarquias, é evidente que é preciso exortar as autarquias para que todas elas tenham pelo menos um nutricionista. Das 308 municípios portugueses, só cerca de 10%, que é o mesmo que dizer 30 e tal municípios, têm nutricionistas. Portanto, há alguns municípios que até têm mais do que um nutricionista, o que de resto é louvável, é porque de facto compreendem a necessidade da sua presença. Se mais não fosse, com as questões da delegação de competências na alimentação escolar, já justificava que todos os municípios portugueses tivessem pelo menos um nutricionista. No que diz respeito aos lares, eu acho que toda e qualquer ação que os senhores deputados possam fazer para que efetivamente os lares possam ter nutricionistas, porque ouvir os responsáveis destas estruturas, como ouvir o Sr. Presidente da CNIS ou da União das Misericórdias Portuguesas, a perceberem e a dizerem que têm carência de recursos humanos qualificados, nomeadamente nutricionistas, a demonstrarem a vontade de terem nutricionistas, mas a não conseguirem a ter, no fundo, suporte financeiro para o efeito, porque nós sabemos que os apoios financeiros para estas estruturas não são suficientes e, portanto, aqui há que pensar num novo modelo de financiamento dos lares, e tive a oportunidade de já falar sobre este aspecto com as pessoas que vos acabei de referenciar, e, portanto, um modelo de apoio que majorasse com um apoio que fosse suplementar a instituições que tivessem um quadro de recursos humanos mais qualificados poderia ser uma solução. Eu acho que é preciso procurar soluções para que estes que desejam ter estes profissionais e que estejam melhor apetrechados para crises como esta, mas outras que se podem avizinhar, e se mais não for, para poderem dar o devido suporte a quem está na última fase de sua vida para ter uma vida digna, eu acho que é o mínimo como cidadãos que nós devemos almejar. Mas também vos devo dizer que as mais das vezes que posso vir a público dizer que tem que haver uma aposta clara, explícita, naquilo que são medidas políticas na promoção da alimentação saudável, tem que ser uma emergência. Mas ver como vi um documento que saiu há 2 dias, que os senhores deputados bem conhecem, que é
o plano de recuperação e resiliência, que acaba por apontar um conjunto de reformas que têm que ser feitas, e quando vamos ler a parte da saúde, e que elenca um conjunto de desafios como a transição demográfica, como a alteração dos padrões de doença, como a elevação da mortalidade inevitável, como os baixos níveis de bem-estar e de qualidade de vida. Portanto, um conjunto de situações que nós sabemos que são grandes desafios atuais e que muitos deles guardam grande relação com aquilo que são os modos de vida, os estilos de vida e os hábitos alimentares. Claramente gostaria de ver espelhado um conjunto de reformas que explicitassem de facto estes desafios, e quando vamos ver o conjunto de reformas que estão neste documento, não explicitam de maneira nenhuma aquilo que é necessário em termos de um modelo de saúde pública para fazer face a estes desafios. A Ordem dos Nutricionistas, no que diz respeito a este documento, vai-se pronunciar, mas também vos devo dizer que, como os senhores deputados devem convir, a Ordem dos Nutricionistas faz o que é possível e aquilo que está ao seu alcance, que é, por um lado, dar instrumentos aos seus membros para trabalharem de acordo com a melhor evidência científica e com as melhores práticas em termos daquilo que é a prática profissional, e, por outro lado, colaborar com as diversas instituições da administração pública para que, de facto, os portugueses possam viver melhor, com melhores hábitos alimentares. Mas não está na nossa mão fazermos mais do que isto. Portanto, contamos com os senhores deputados para nos auxiliarem, nomeadamente na dotação de recursos humanos para alguns dos locais como aqueles que vos acabei de explicitar. Obrigada, Senhora Bastonária. Em nome da Comissão, eventual agradecer mais uma vez a sua participação nesta audiência, agradecer em especial o pedido de audiência e os contributos e informações relevantes que nos trouxe e são relevantes efetivamente para a análise daquilo que são as questões que são e matérias que são objeto desta Comissão. Desejar a todos a continuação de um bom trabalho e uma boa tarde. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada e boa tarde.